Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero aqui, deixar uma reflexão no seu coração. Você que me ouve do outro lado de algum lugar, o que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te abençoá-lo, que o Espírito Santo de Deus possa realizar teu sonho e que Deus possa te abençoá-lo sobremaneira. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho aqui uma mensagem no Evangelho de Mateus 26:40. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, onde diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Veja que Jesus está aqui no Getsemane. Depois da última ceia, ele se retirou para o Getsemane e levou alguns dos discípulos com ele. E na última ceia, Pedro havia feito uma promessa. Pedro disse assim: Senhor, eu estou contigo até a morte. Em outras palavras, conta comigo por que der e vier. Queridos irmãos, a pior coisa é alguém prometer para Deus aquilo que não pode cumprir. As pessoas dizem assim: pastor, Deus cobra? Nem sempre. Mas quando ele resolve cobrar também, ele pega pesado. Como aqui você vai ver que ele pegou pesado com Pedro. Pedro havia feito essa promessa: Senhor, conta comigo. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ah, tá, Pedro. Vamos para o Getsemane então. Entrou no Getsemane e Jesus mandou que vigiasse enquanto ele estivesse orando. Só bastou Jesus dar 2 passos à frente e olha, eles estão pegando no sono. E a Bíblia diz que Jesus não chama a atenção dos outros, só chama a atenção de Pedro. Sabe por que ele só está chamando a atenção de Pedro e não dos outros? Porque os outros lá ficou calados. Mas Pedro se sentiu na ousadia de abrir a boca e prometeu que ele não podia cumprir. Quem Jesus está chamando a atenção aqui? Só de Pedro. O que isso significa? Nunca prometa o que você não pode cumprir. Porque tem gente que promete tanto, mas não cumpre um terço da metade do que promete. Pedro foi esta pessoa. E eu vou lhe dizer, você que está me ouvindo, é melhor não prometer. Porque se prometer, uma hora pode ser cobrado. Aliás, tem pessoas me ouvindo agora que Jesus está cutucando de todo lado. Sabe por quê? Porque prometeu algo para Deus e não está cumprindo com o que prometeu. Toda hora que Jesus dava 2 passos à frente, quando ele olhava para trás, Pedro estava pegando o sono e Jesus repreende. No 40. Voltando aos discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo. Ele não chamou a atenção dos outros, mas chamou a atenção de Pedro. Porque Pedro foi o único que prometeu. Já que você prometeu, Pedro, acorda, você não vai dormir. Você prometeu, Pedro, o que você quis. Eu não mandei que você prometeu. Mas já que você prometeu, você agora vai ter que pagar para ter prometido. Você prometeu porque quis. Prometeu ter que cumprir com aquilo que você prometeu lá atrás na última ceia. Lembra de Jefité? Aconteceu isso com Jefité. Aqui no livro de Juízes, capítulo 11, versículo de número 34. Juízes 11, 34 diz assim: Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com dança, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Se você voltar um pouco mais atrás aqui, no versículo 30, e no versículo 31 e 32 do capítulo 11 de Juízes, Jefité havia feito um voto a Deus, dizendo: se o Senhor me der a vitória nessa guerra, quando eu voltar para casa, o primeiro que sai ao encontro da minha casa, eu oferecerei holocausto ao Senhor. Eu oferecerei sacrifício. E Jefité só tinha uma única filha.
Aí Jefité prometeu sem que Deus pedisse ou exigisse nada. Agora Jefité está voltando para casa, vitorioso na luta. Adivinha que esse é o encontro de Jefité? Exatamente o que ele tinha prometido para Deus. Quem primeiro na minha casa vier no encontro, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício ao local. Está vendo a única filha que ele tinha? Abre a porta, sai de encontro a ele. Ele agora é obrigado a pagar a Deus de acordo com o voto que ele tinha feito. Ele foi obrigado a pagar. Deus não pediu, mas ele tinha prometido. Então é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Como foi o caso de Pedro. Jefité cumpriu, diferente de Pedro. Quando Jesus dava 2 passos à frente, olhava para trás, Pedro estava pegando no sono. Jesus acordava, ei Pedro, você não vai dormir. Sabe por que você não vai dormir? Está esquecendo do que me prometeu? Toda hora que Pedro tentava fechar os olhos, Jesus balançava Pedro, não, você não vai dormir. Você prometeu porque você quis. Eu não mandei você prometer. Mas já que prometeu, agora tem que pagar, Pedro. Promessa é dívida. Você prometeu porque você quis. Eu não pedi. Mas você se achou na liberdade de prometer. Agora você vai ter que pagar com o que prometeu. Tem pessoas me ouvindo que Jesus está cutucando de todo jeito, de todo lado. Sabe por quê? Porque prometeu. Agora tem que pagar com aquilo que prometeu. Isso aqui foi momentos antes de Jesus ser entregue. Ele tinha saído da última ceia e entrou no Getsemane. Ele está para ser entregue. E em meio à agonia que ele estava no jardim, Pedro prometeu algo e não estava cumprindo com o que tinha prometido. E agora Jesus está cutucando Pedro, dizendo, Pedro, você prometeu porque você quis, problema seu. Você agora vai ter que pagar só porque você prometeu. Eu não mandei, mas você se achou na ousadia de prometer? Agora, Pedro, você tem que pagar com aquilo que você prometeu lá atrás. Ou seja, se você não pode pagar, não prometa. Porque promessa é dívida. E aquele que promete pode ser cobrado mais cedo ou mais tarde. Tá bom? Eu deixo aqui o alerta do coração de muitos que vão ver essa mensagem. Jesus aqui era como se ele não pudesse contar com Pedro. Porque Pedro prometeu, mas Jesus não está podendo contar com ele. Pedro está querendo dormir. Então finalizo esta reflexão deixando indagação no seu coração. Você que prometeu algo para Deus, será que Jesus pode contar com você? Pare e pense nisso. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.